Glória a Deus. Louvado seja o teu nome para sempre. É tão bom poder estar na casa do Senhor, louvar a esse Deus poderoso, grandioso, soberano, majestoso, que está aqui neste lugar. A presença do Senhor é real e a gente se constrange porque nós entendemos o lugar que realmente temos. Amém? Glória a Deus. As crianças podem ir com a tia Adriana, os adolescentes também, e nós ficaremos aqui falando um pouco mais da palavra do Senhor. Os irmãos podeis assentar? Vamos sentar? Eu glorifico ao Senhor por mais uma vez ter a oportunidade de falar a respeito da palavra de Deus. É tão bom sermos instrumentos de Deus por alguns momentos. Temos que ser, na verdade, em todo o tempo, dia após dia. Mas é muito bom fazer a obra do Senhor e eu glorifico a Deus por me conceder essa oportunidade, mesmo sendo falha, cheia de erros. Mas o Senhor tem tido misericórdia da minha vida e tem nos abençoado. Eu agradeço a Deus por todas as coisas. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência. Há 2 semanas atrás, eu estava orando, 2 semanas antes do Ano Novo. Eu estava orando em casa de manhã e abri a palavra do Senhor e comecei a meditar. E o Senhor me trouxe à mente um texto muito conhecido de todos nós, que está lá no livro de João, onde nós vamos começar lendo hoje. Livro de João, capítulo 14. Todos nós conhecemos, é uma palavra bem conhecida. E eu gostaria que os irmãos abrissem lá. Como eu disse, o Senhor me trouxe à memória essa palavra 2 semanas antes do Ano Novo. E é tão lindo quando a gente percebe que a palavra de Deus é a verdade em todos os aspectos. Porque ela diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes. Não é verdade? Ela penetra a alma, o espírito e é capaz de discernir todo o pensamento e propósito do nosso coração. E quando o Senhor nos permite falar, a palavra vai, mas antes dela ir, ela trabalha em nós. E naquele dia eu lembro que eu chorei muito, porque eu vi o quanto eu sou falha diante do Senhor. E desde então essa palavra ficou aqui no meu coração e eu falei com o Senhor que a próxima vez que eu tivesse a oportunidade de compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, eu traria essa palavra ao nosso coração. E gostaria que os irmãos abrissem lá em João, capítulo 14. Eu vou ler apenas um versículo para começarmos. Versículo 21. João, livro de João, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos ler todos juntos? Independente da sua tradução, leia comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu aprendi com o pastor Gedeon que todo texto sem contexto é pretexto para heresia, né? E aí eu fui ler um pouquinho o contexto desse texto, o que veio antes. E comecei a meditar, então, do capítulo 12 em diante, até chegarmos ao 14. Eu gosto muito de falar sobre Jesus, porque Ele é quem nos vivifica todos os dias, dia após dia. E quando eu comecei a ler a palavra de Deus, lá no capítulo 12 do livro de João, eu comecei a observar alguns feitos de Jesus um pouco antes da sua morte e crucificação. A Bíblia diz que 6 dias antes da festa da Páscoa, isso lá no capítulo 12, Jesus vai então a Betânia. E lá ele se reúne com Lázaro. A Bíblia diz, Lázaro ressuscitado. Àquela altura, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E muitos judeus passaram a crer em Jesus através do testemunho de Lázaro, motivo pelo qual Lázaro também foi perseguido e ameaçado de morte.
Não só Jesus. Nós percebemos na palavra de Deus que desde o nascimento de Cristo, na verdade, a concepção, o Senhor correu grandes perigos, não é verdade? Perigos de morte. Por quê? Porque haveria de se cumprir as promessas que Deus, o Pai, havia dito a respeito de Jesus. E é interessante perceber, então, que lá no capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, ele volta, ele vai até Betânia e se encontra ali com Lázaro, se encontra com as suas irmãs. E a gente percebe que do capítulo 12 ao capítulo 14, existem uma série de acontecimentos importantes que marcaram a trajetória de Cristo aqui na Terra. Nesse momento em que ele estava ali com Lázaro, Marta o servia, a Bíblia diz que Maria se lança aos pés de Jesus, o unge com puro nardo e enxuga os seus pés com os cabelos. Naquele momento, Judas se manifesta, como todos nós sabemos, meio que indignado em seus pensamentos, e diz, por que aquele desperdício? Deus que conhecia todas as coisas, conhecia também o coração de Judas, e disse, por que tendes vós sempre os pobres contigo, mas a mim nunca tendes? Porque ele sabia que a preocupação que Judas tinha não era com os pobres, não era nada altruísta. Ele sabia que a preocupação de Judas era em poder lucrar. Porque ele cuidava, sim, de todo o dinheiro que entrava. E Jesus sabia muito bem quem era Judas Iscariotes. Naquele momento, a Bíblia diz que ela faz isso e prepara o corpo de Jesus, ele mesmo diz, para o momento da sua morte. Passando dali, nós entramos em um outro momento muito marcante da vida de Jesus. A Bíblia diz que dias antes da comemoração da Páscoa, Jesus entra em Jerusalém triunfante, sentado sobre quem? Um jumentinho. Para que também se cumprisse a profecia feita a seu respeito, que ele entraria triunfante em Jerusalém, sentado sobre o filho de uma jumenta. E isso também aconteceu. E a Bíblia diz que quando as pessoas tomaram ciência de que Jesus, elas já estavam lá em Jerusalém esperando a festa da Páscoa, e quando elas tomaram ciência de que Jesus estava próximo, de que ele estava vindo, uma grande multidão se ajuntou, e eles fizeram ali um corredor, eles estavam com ramos nas mãos, ramos de palmeira, e eles começaram a gritar, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E eles gritavam, e eles falavam, e eles professavam isso em todo o tempo. E ali também se cumpriu a profecia acerca de Jesus. Esse momento é muito interessante, porque nós vamos ver um pouquinho mais adiante, que as mesmas pessoas que gritavam, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, foram as mesmas pessoas que lá na frente, nos capítulos 18 e 19, quando Jesus já estava perante Pilatos, pedem que o crucifique. Nós percebemos que, infelizmente, o coração do homem é mau. Hoje, nós ouvimos muito sobre isso na escola dominical. Que nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso e dele procede as saídas da vida. E assim se fez. Depois deste momento em que Jesus entra ali, a Bíblia também diz que a incredulidade dos gentios, dos judeus, na verdade, também era um fato marcante na caminhada de Cristo. Porque mesmo depois de tudo isso que aconteceu, eles não criam. Alguns até criam, mas tinham medo de ser expulsos pelos fariseus das sinagogas e não confessavam a fé em Jesus. Na verdade, a Bíblia mesmo diz que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é muito importante a gente perceber e tentar se colocar no coração, não no coração, mas no lugar dos discípulos. É muito difícil, às vezes, a gente ter empatia e se colocar no lugar do outro. Ah, mas como será que o outro viveu todos esses fatos? E eu gostaria que nesta noite, enquanto nós falamos, que os irmãos tentem se colocar no lugar de Pedro, no lugar de João, no lugar de cada um daqueles discípulos que andaram e partilharam de 3 anos do ministério de Cristo. Eles já tinham se tornado próximos. Eles eram próximos de Deus, próximos de Jesus. O Senhor os amava. A palavra de Deus fala lá no capítulo 13 que Jesus já os amava. E Jesus já pressentia que a sua partida era próxima, que estava chegando o momento dele voltar para o Pai. E isso não o trazia tristeza
pelo fato da morte em si, mas pelo fato de que ele já amava aquelas pessoas que com ele compartilhavam a caminhada. E ali naquele momento, a Bíblia diz então, que Jesus, chegando no capítulo 13, nós vamos ver que o Senhor, nos dias anteriores à sua morte, ele participa ali da última ceia, e alguns outros fatos interessantes acontecem. Jesus resume os seus ensinamentos, dizendo que que o Pai está nele e ele está no Pai. A Bíblia também diz, irmãos, que no momento de grande ensinamento que o Senhor trazia para os seus discípulos, ele lá no capítulo 13, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele lava os pés de cada um. E eu até sorri, porque eu fico imaginando como Pedro dava trabalho, irmãos. Eu amo Pedro. De todos os discípulos, eu acho que eu me identifico muito com ele. E eu penso que Pedro dava um trabalho daqueles para Jesus. Porque quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro fala que não vai deixar. Não, Senhor, como que eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés? E o Senhor fala, olha, Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, eu não tenho parte contigo. Aí Pedro, em vez de abaixar a cabeça e ficar caladinho, ele prossegue, ele fala, então, Senhor, lave não só os pés, mas as mãos e a cabeça. E Jesus continua, olha, Pedro, quem já tomou banho não precisa, é só os pés. Porque, na verdade, o Senhor queria trazer uma lição a todos os seus discípulos. Ele queria fechar esse momento dizendo o valor da humildade. Tanto é que mais à frente ele fala assim, vocês viram que eu vos dei o exemplo. Eu te dei um exemplo. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu estou parafraseando, irmãos. Vocês entenderam o que eu fiz aqui neste momento? O ato que eu fiz em lavar os vossos pés, vocês conseguiram entender? E eles não entenderam muito bem. E o Senhor fala, eu vos ensinei sobre a humildade. Por um acaso, é o servo maior que o seu senhor? Vocês são meus servos. Por um acaso, são os servos maiores que o seu senhor? E eles, com certeza, responderam que não. E o Senhor fala, eu vos dei o exemplo. Então, da mesma forma que eu fiz, façais vocês também uns aos outros. Cuidem um dos outros, amem a vós mesmos, uns aos outros, se cuidando em todo o tempo. E ali o Senhor prossegue com a noite, é a última ceia. E a Bíblia diz que ele falando e predizendo a sua própria morte, eu imagino, irmãos, me colocando no lugar dos discípulos, o quanto o clima pesou. Porque, afinal de contas, Jesus não era qualquer um, só pelo fato de ser Jesus. E era amado pelos seus discípulos, pelo menos pela grande maioria. Então, eu imagino, irmãos, o clima pesado que meio que se instalou naquele lugar. Você imagina uma pessoa que você ama, ficar dizendo como será a sua morte, que está perto, que está chegando o fim, que está chegando o momento em que ele será levado. Irmãos, não é uma coisa fácil de se ouvir. Porque o amor, ele dói em nossos corações. Eu lembro que um pouco antes da minha avó falecer, ela vivia falando. Eu lembro que a Eloá nasceu um pouquinho antes, ela falava, minha filha, eu não vou ver essa menina grande. E eu falava, oxe, vó, para com isso. Porque quem ama, sente dor. Então, eu imagino, irmãos, o clima pesado que ficou ali. Os corações apertados, às vezes a garganta um pouco fechada, aquele nó, a incerteza, a insegurança. Afinal de contas, eles estavam andando há 3 anos com o Rei dos Reis. Aquele que dava vista aos cegos, aquele que abria a boca, dava voz aos mudos, aquele que trazia à existência o que não existia. Eles estavam andando com o Rei dos Reis. E, de repente, ele começa a dizer que não estará mais ali. Então, se coloque no lugar e imagine. Ficou um sentimento até mesmo de solidão, de temor, de incerteza. Olha, irmãos, é muito importante a gente tentar vislumbrar. Uma vez o meu pastor pregando, quando ele começou a falar sobre o Salmo 23... E eu ficava olhando, eu falava, Jesus, da onde que ele tira tanta coisa? Um versículo que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito simples, é pequeno, é curto. E ele falava, gente, da onde que sai? Às vezes a gente tem que tentar entender as entrelinhas. E ver aquilo que o texto não traz. Não que a gente vá acrescentar, mas vamos tentar ver. Então imagine esse momento, irmãos. Não foi um momento fácil de ser vivido.
Não foi um momento fácil de ser absorvido. Às vezes, por esse motivo, eles não conseguiram entender muito bem tudo aquilo que o Jesus estava passando para eles. Mas a noite continuou. Nessa mesma noite, o Senhor deu a instrução a Pedro, na verdade, um alerta. E falou para ele, olha Pedro, porque Pedro, como sempre, falou, Senhor, eu estou pronto para morrer por ti. E o Senhor falou, não cantará o galo antes que 3 vezes você me negue. Então, irmãos, foi um momento difícil. Nessa mesma noite, o traidor foi revelado. O Senhor Jesus falou sobre a traição que haveria de ocorrer. Todos olharam um para o outro com um ar de desconfiança, com um ar de meio que apontar. E aí um deles perguntou, quem haverá de ser? E o Senhor falou, aquele a quem eu der um pão molhado. E quem foi, irmãos? Judas Iscariotes. Por que eu contei tudo isso para os irmãos? Para chegar no texto. João, capítulo 14, versículo 21. Pairou no ar um sentimento de medo, de estar órfão, de estar sozinho, desorientado. Foi por isso que aqui no capítulo 14, o Senhor Jesus começa falando assim, olha, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, não se perturbe, não se encha de medo, não deixe que todas essas circunstâncias adversas tirem o seu olhar do foco. Não permita que a sua cabeça esteja baixa, não tenha medo, ele está dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E ele prossegue, eu vou sim, eu vou para o meu Pai, mas eu vou te preparar uma morada. Você estará comigo, eu voltarei e te levarei para estar comigo. Ele está dizendo, não temas, eu vou, mas você não ficará sozinho. Ele aqui está trazendo um consolo, irmãos, ao coração de cada discípulo. Ele está dizendo, olha para mim, você esteve comigo, você viu o que eu sou capaz de fazer. E a Bíblia diz algumas coisas que me chamaram a atenção. Versículo 3. E quando eu for vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí entra Tomé. E Tomé disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus continua. E ele chega no versículo muito pregado. Eu sou, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou a e a vida. E ele continua um pouquinho mais. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. E aí replicou Filipe. E ele disse o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz suas obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Irmãos, o Senhor estava dizendo, não tenha medo. Não fique perturbado, não fique cabisbaixo. Não se coloque para baixo, porque eu estarei convosco.
Hoje os dias são maus, irmãos. Nós estamos diante de um cenário de total incerteza em todos os aspectos. Político, econômico, social. Isso está aí a olhos nus para quem quiser ver. E às vezes, diante dessas situações, a gente tem a tendência de deixar a espiritualidade em segundo plano. E isso eu estou falando, irmãos, me colocando nessa posição. Porque antes, lembra que eu falei que a espada ela vai e volta? A palavra não é só para a igreja, é para mim também, é primeiro para mim. Como é fácil, muitas vezes, nós colocarmos o reino de Deus e a sua justiça em segundo plano. São tantas as perturbações do dia a dia que nos consomem, que nos tiram o sono, que muitas vezes não sobra energia nem ao menos para orar, para ler a Bíblia. Quando a palavra de Deus fala que aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Nós muitas vezes falamos, Senhor, eu te amo. Eu te amo. É fácil falar eu te amo. Hoje em dia essa palavra virou até moda. Eu te amo. Mas esse amor, ele é evidenciado através de quê, irmãos? De ouvirmos, de lermos e de guardarmos a palavra do Senhor. Desde o ano novo, a gente tem ouvido sobre a importância de valorizarmos a palavra de Deus. Jesus é o caminho. Por que ele é o caminho, irmãos? Porque ele trilhou o caminho. Ele trilhou todo o caminho para nos mostrar que era possível. Jesus é o caminho porque ele veio para nos ligar ao Pai. Sempre que falamos de Jesus, nós trazemos à nossa mente o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Eu gosto de falar disso. Porque eu creio nisso. Mas a gente também se esquece que ele pagou o preço, por isso ele é a vida, porque ele nos vivifica. Só temos a vida se estivermos em Cristo, na videira verdadeira. E o Senhor vai falar disso no capítulo 15, um pouco depois desse. Só temos vida, só produzimos frutos se nós estivermos ligados na videira verdadeira. Longe dele não é vida. Por isso ele é a vida, porque ele deu a sua vida para nos vivificar. Mas ele também é o caminho. Um caminho muitas vezes estreito, um caminho muitas vezes difícil de ser trilhado, um caminho muitas vezes pesado. Mas é um caminho que não faz acepção. E é um caminho que cabe a todos. O Senhor nos abraça em todos os aspectos da nossa vida. Em nossos sonhos, em nossos planos, em nossos medos. Assim como Ele fez com os seus discípulos, Ele faz conosco hoje. Eu estou convosco, não se turbe o vosso coração. Mas essa palavra, essa promessa, não é para qualquer um. É para aqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Aqueles que vivem e obedecem a sua palavra. Irmãos, isso dói quando eu falo dói. Dói muito. Porque eu percebo que eu não vivo como deveria viver. Que eu não mergulho como deveria mergulhar. Que muitas vezes eu gasto as minhas forças, todos os meus pensamentos em coisas vãs. Em coisas que ficarão aqui. Que muitas vezes eu deixo que as minhas horas e os meus dias sejam consumidos por coisas que não me levarão ao céu. Eu não priorizo muitas vezes o primeiro lugar no reino de Deus. Isso dói, irmãos. Quando a gente se coloca na nossa posição e vê que não há motivos para que Ele nos ame, mas ainda assim Ele nos ama. Ele é verdade porque toda a profecia e toda a verdade se cumpriu nele. Quando nós olhamos para Cristo, nós visualizamos a fidelidade de Deus Pai. Ele cumpriu e Ele prometeu. E Ele cumpriu. Tudo que prometeu, irmãos. Por isso Ele é o caminho, porque Ele nos leva a Deus. Ele é a verdade, porque tudo se cumpriu nele. E Ele é a vida, porque é Ele quem nos vivifica. E como se isso não bastasse, Ele disse, olha, creiam em mim. Se não por mim mesmo, mas por tudo que vocês viram durante esses 3 anos. Porque eu estou no Pai, foi Ele quem realizou todas essas obras. É incrível vermos que um Deus tão poderoso como Jesus era humilde o suficiente para entender que o Pai é maior que Ele. E Ele deixa isso claro na palavra de Deus. Ele fala, Ele é maior do que eu. Lá no fim do capítulo 14, Ele fala, o Pai é maior que eu. E se vocês me amam de verdade, vocês vão exultar
em ouvir, em saber que eu irei para o meu Pai, para que tudo se cumpra, irmãos. Mas a dor ficou. E Jesus percebeu isso, nos olhares, às vezes nas mãos trêmulas. Eu não sei como foi aquela noite. Eu só sei que o Senhor percebeu e Ele disse, olha, e tem mais. Como se não bastasse tudo isso, eu ainda vou te enviar um companheiro fiel. Eu vou te enviar não só o consolo, mas o Consolador. Aquele que só agia lá no Antigo Testamento, em situações específicas, agora ele vai habitar em você. Ele vai morar em você. E isso, irmãos, não é dádiva nossa, é dom de Deus. E quando nós entendemos isso, quando nós passamos a viver a palavra de Deus como Deus quer e não como a gente acha que deve ser vivida, o Espírito Santo, ele vem e ele faz morada. E o Senhor falou para os discípulos, falou, olha, Ele estará convosco. Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Irmãos, eu já perdi um pai. E eu sei o quão difícil é a dor de perder um pai. Nós sabemos disso. É um vazio, é um sentimento de orfandade mesmo. Eu não sei nem se essa palavra existe. É algo difícil de se passar. E Ele falou, olha, não fiquem assim, porque o Consolador estará aqui. Ele não pertence ao mundo, porque o mundo não o conhece. Mas Ele pertence a vocês. Ele estará em vocês, fará parte de vocês, porque vocês o conhecem. Ele está dizendo, Ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós temos que ser uma morada agradável para Ele. Uma morada agradável para que Ele goste de estar. Não como um visitante, mas como um morador. Que Ele ame habitar em nossos corações. Que o Senhor nos dê discernimento. Eu falo para o Senhor, Senhor, me dá discernimento para eu fechar as rachaduras. Porque ninguém aqui quer morar numa casa mofada. Alguém quer? Numa casa rachada, cheia de goteira. Ninguém quer, irmãos. E o Senhor nos deu o Espírito Santo e fez de nós morada. Irmãos, olha o privilégio. Deus habita em nós. Ele nos fez e nos formou lá no Éden. A gente se encheu de carrapicho, de sujeira, de impureza. O Senhor veio, morreu por nós para nos purificar, para nos vivificar. E Ele ainda habita em nós. Além disso, Ele ainda falou, olha, vocês não vão ficar órfãos. E tem mais. O Espírito Santo vai trazer à memória de vocês todas as coisas. Todos os fatos passados. Isso Ele estava falando com os discípulos. Ele estava dizendo, olha, vocês não vão se esquecer de nada. E naquilo que a memória de vocês não atingir, o Espírito Santo vai trazer o conhecimento, a clareza e vai trazer a sua memória para que nada passe despercebido. Porque tudo que está acontecendo aqui é importante. Essa palavra é extensiva para nós nos dias de hoje. O Espírito Santo traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Através de quê? Através da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós comemos a palavra, essa palavra fica guardada, porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela fica e ela frutifica. Em algum momento ela vai ficar. E quando essa palavra fica nos momentos difíceis, ainda que a gente tente e não se lembre, o Espírito Santo, Ele vem, Ele se move, Ele traz à memória tudo aquilo que você aprendeu, tudo que nós aprendemos. Ele nos instrui em toda a verdade. Se nós damos um passo para a direita e não é por ali, Ele fala, olha, não é aqui não. O pé não é aqui que tem que ficar, a mão não é desse jeito que tem que pegar, os olhos não olham assim. Ele nos instrui, irmãos. Ele é um Deus poderoso que habita em mim e que me instrui. E mais do que isso, Ele diz no final do capítulo 14, o Espírito Santo vos trará a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz vinda de Deus.
Hoje o mundo define paz como a ausência de conflitos. Mas nós sabemos, nós que somos cristãos, que não existe ausência de conflito. Porque a Bíblia nos assevera o quê, irmãos? No mundo tereis aflições. Isso a gente já está careca de saber, literalmente falando. Mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor também nos fala que o reino dos céus, ele é tomado à força. Ele nos diz que ao que vencer, eu vou dar a coroa da vida. Ele compara a mim e a você com um atleta. Um atleta que corre, que busca, que se esmera para alcançar o quê? A coroa da vida, da salvação. Então não é fácil, irmãos. E a paz que o Senhor nos traz é uma paz que realmente o mundo não entende, que excede o conhecimento e o entendimento, porque é a paz que vem não pela ausência do caos, não pela ausência do conflito, mas é a paz que nos preenche, apesar do caos, apesar do conflito, apesar da tribulação. É isso que acontece, irmãos. E o Senhor nos move todos os dias. Ele nos vivifica todos os dias. E quando eu comecei a imaginar, irmãos, o papel que o Espírito Santo desempenha, eu percebo que ele não é fácil. Quantos pais e mães aqui nós temos na igreja? Levante a mão assim para eu ver. É fácil educar? É fácil instruir? Não é fácil, irmãos. Nós sabemos que não é. Às vezes eu dou um comando para o André, para a Eloá, e aí eles, eu não sei se eles fingem que não ouvem, ou se realmente não ouvem. Aí eles falam, mãe, repete de novo. Irmãos, dá uma falta de paciência de repetir. Quando eu penso em falar tudo de novo, eu falo, Jesus, tem dia que eu mesmo faço para não ter que falar de novo. Irmãos, nós somos limitados. O Espírito Santo faz isso conosco todos os dias. Quantas vezes é tão fácil para a gente se colocar no papel de juiz e de apontar quem está certo, quem está errado, e falar quem anda direito, quem anda esquerdo. E falar, ó, você está certo. É tão fácil, muitas das vezes, quando o próprio Jesus falou que não se colocaria no papel de juiz, porque a própria palavra, naquele dia, julgará cada um segundo as suas obras. Mas é muito fácil, irmãos. É muito fácil nós fecharmos os olhos para as nossas próprias deficiências e buscando escondê-las, apontar a deficiência do nosso vizinho. É muito fácil. Eu falo porque eu já fiz. É por isso que nós temos que guardar o nosso coração. É por isso que nós temos que atentar para a palavra de Deus. O maior capítulo da Bíblia é dedicado à importância da palavra, Salmo 119. O maior capítulo da Bíblia é dedicado à importância da palavra. E se nós formos observar, lá está dizendo que observando a palavra, nós guardamos o nosso coração para não pecar contra Deus. E o Espírito Santo, é Ele quem nos toca, irmãos. E por que eu trouxe isso à nossa memória? Porque muitas vezes, o Espírito Santo está ali todo dia falando conosco a mesma coisa. Ele está todos os dias, irmãos, diariamente nos falando a mesma coisa. Não vai por aí, não faz isso, não faz aquilo, não fale desse jeito, não fale do seu irmão, não minta. Todos os dias o Espírito Santo está falando conosco as mesmas coisas. Os irmãos já imaginaram se ele perdesse a paciência como nós perdemos? Se ele fosse agir conosco como muitas vezes agimos em relação aos nossos irmãos? Irmãos, eu acho que não teria mais ninguém aqui. Mas ele vê além das aparências. O meu olhar é limitado e muitas vezes atraído pelo interesse. Muitas vezes, irmãos, porque eu sou falha. Mas o Senhor nos olha na nossa essência. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. E é isso que nos traz paz em dias de trevas. Hoje está difícil, irmãos? Tá. Tem dia que eu fico preocupada. Eu fico preocupada com tantas coisas, irmãos. Eu nunca fui de perder o sono. Até o sono eu estou perdendo. Tantas coisas passam na minha cabeça, tantas incertezas. O futuro, quantas vezes nós nos colocamos numa posição de tentar adivinhar o que vai acontecer.
Quando na verdade a gente não sabe nem se vai estar para acontecer alguma coisa. É muito difícil, a gente quer carregar um peso que não é para a gente. Porque o futuro só pertence a Deus. O que podemos fazer hoje é nos dedicar a Ele, todos os dias. Irmãos, eu sei que não é fácil. Porque se fosse fácil, Jesus não precisaria ter vindo. Mas Ele nos deixou não só consolo, mas o Consolador. Ele está conosco, irmãos. E além de ter nos deixado consolo e consolador, Ele ainda diz, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, crendo, vocês vão receber. Porque eu vou estar lá com o meu Pai e vou interceder por vocês. Irmãos, todo bom desejo do nosso coração, tudo aquilo que estiver alinhado com a vontade de Deus vai se realizar. É por isso que eu tenho pedido, Senhor, me ajuda a não perder tempo buscando uma coisa que não é para mim. Porque eu tenho gastado, irmãos, os meus dias buscando coisas que às vezes eu não sei se é o que o Senhor tem para a minha vida. E a gente se cansa, quando na verdade, se nós entendermos o propósito de Deus para nós, o caminho se torna muito mais curto. E a gente alcança muito mais rápido. Então, irmãos, 2023 está aí. E é ano de amar ao Senhor. É ano de amar a Deus. E não só com palavras, não só com frases bonitas ou de efeito, mas através do conhecimento e da obediência à palavra, porque é nisso que seremos conhecidos, irmãos. A Bíblia diz que Paulo era conhecido, inclusive, no inferno. Nós somos conhecidos. Jó era conhecido a ponto do próprio Deus testificar a seu respeito. E o que será que Deus testificaria a nosso respeito? Será que Deus teria aquela mesma conversa com o diabo a meu respeito? Será, irmãos? Irmãos, é ano de amarmos a Deus. É ano de nos entregarmos ao Senhor. Aqui na virada do ano, o Senhor falou profundamente que esse ano Ele vai usar muitas pessoas. Que vai ser um grande ano de renovo. Mas é para quem quiser fazer parte. É para quem se disponibilizar a trabalhar. Igreja perfeita nunca haverá aqui na terra. Porque a igreja é formada por seres humanos. Eu sou um ser humano. E eu confesso, irmãos, eu não sou perfeita. Então, enquanto estivermos na terra, faremos parte da igreja. Porque é aqui que uns fortificam os outros. É aqui que nós lavamos os pés uns dos outros. É aqui que o Senhor trabalha em nós a humildade. É aqui que o Senhor trabalha em nós a empatia, a compaixão. É aqui, irmãos. Não é à toa que lá em Colossenses a palavra diz: suportai-vos uns aos outros. Colossenses 3, irmãos. Suportai-vos. Às vezes, irmão, é suportando mesmo. Às vezes é assim. Eu amo meu esposo, está bem ali, um presente que Jesus me deu. Mas tem dia, irmãos, que eu vou dizer, é suportando. É suportando. E eu tenho certeza que ele, a meu respeito, também tem dia que é suportando. Porque tem dia que eu não me suporto. Tem dia que eu entro para o quarto e fico lá conversando com Jesus até me acalmar. Porque nem eu me suporto. Irmãos, é assim. É aqui que o Senhor trabalha. É aqui. Agora, quando Jesus vier, Ele vai nos arrebatar. Lembra que Ele falou que virá e nos levará para Ele mesmo? Aí ali Ele tirará de nós toda mancha. Nós seremos perfeitos. Aí sim, a igreja será perfeita. Enquanto isso, irmãos, vamos trabalhando. Vamos pelejando, vamos prosseguindo. Sabe, você está cansado? Escolhe no irmão do lado. Irmãos, é assim. Vamos juntos. Quando eu li essa palavra, eu chorei muito, irmãos. Porque eu percebi que eu não estava só. E que isso não era um mérito meu. Isso era graça de Deus sobre a minha vida. Isso era dom de Deus sobre mim. Não é porque eu era merecedora. Ou fazia jus a todo esse cuidado. Não, irmãos. É porque Ele me ama.
é porque Ele nos ama. E que o Senhor nesta noite venha nos alcançar com esse amor. Que nesse ano de 2023 nós possamos colocar a busca pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Que nós nos coloquemos na posição de construtores. Vamos analisar esse templo, vamos ver se tem alguma rachadura, se tem mofo, se tem teia de aranha. Vamos tirar, irmãos, para que o Espírito Santo de Deus se sinta bem em habitar em nós. Que o Senhor nos abençoe neste ano. Que seja um ano de vitória, que seja um ano de bênção. Que seja um ano onde nós vamos ver os milagres de Deus acontecerem nas nossas vidas. Que seja um ano onde o Senhor vai falar e nós vamos ouvir. Que seja um ano onde, ouvindo a voz do Senhor, não vamos ter dúvida de que é Ele que está falando. Que seja um ano onde o pastor vai na frente chamando o nosso nome e nós, como ovelhas, vamos atrás, reconhecendo a sua voz e seguindo os seus passos. Que seja um ano onde, depois de comermos e nos alimentarmos, nós possamos nos vestir e nos arregimentar para lutarmos as batalhas que o Senhor tem para nós. Que seja um ano onde não falte força, onde não falte fé, onde não venhamos a fechar os nossos olhos e fingir que não estamos vendo para passar melhor, mas que seja um ano onde o Senhor nos sustente, nos dê graça, onde o Senhor nos dê gozo, alegria, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, para nos colocarmos na posição onde Ele quer, de bom samaritano, sim, que vendo caído nós vamos ter prazer em ajudar e dizer, levanta, eu não tenho muito não, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. É assim, irmãos. Que o Senhor nos dê essa força esse ano. Que o Senhor nos levante, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que Ele derrame sobre nós a sua graça. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. E nós vamos pedir ao Senhor apenas uma coisa. Que nós o amemos de verdade. Que nós o amemos de verdade. Que creiamos que Ele está no Pai. E que o Pai está nele. E se nós crermos nisso, o Pai também habitará em nós. E estará conosco até a consumação dos séculos. Que possamos ser, irmãos, neste ano de 2023, segundo o coração de Deus. Segundo a sua vontade e os seus propósitos para nós. Amém? Oremos. Senhor Jesus, nesta noite, nós estamos em Tua casa. Estamos aqui, Senhor, juntos como o Teu corpo. Tu és o nosso cabeça, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso soberano pastor. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Deus e nosso Pai. E nós engrandecemos o Teu nome esta noite. Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Senhor, move as nossas vidas. Move-nos para Ti, Espírito Santo. Que possamos ser cheios da Tua graça. Que possamos amar-Te não somente com os nossos lábios, mas com tudo o que há em nós. Que tudo o que há em nós professe, Senhor, a Tua presença e a Tua palavra. Que possamos estar firmados e plantados em Ti, ligados na videira verdadeira. Que possamos aceitar o Seu consolo e os Seus conselhos. E que possamos estar aptos para sermos a morada do Consolador. Que possamos ouvir a Tua palavra e atender para os Teus comandos e chamados. Que possamos te amar dia após dia. Senhor, guia os nossos passos. Guia, Senhor, as nossas vidas. Que haja em nós humildade e companheirismo. Que haja em nós, Senhor, comunhão vinda do Teu Espírito. Que amemos uns aos outros como Tu nos ama. Que possamos reconhecer nos outros o Teu amor. Senhor, ensina-nos, Pai, a sermos segundo o Teu coração e a fazermos somente a Tua vontade. Que possamos ser guiados por Ti, sensíveis ao Teu amável Espírito. E que possamos, Senhor Jesus, obedecer a Tua palavra e nos fortificar para o dia mau.
Senhor, ensina-nos a brilhar a tua luz. E que possamos ser segundo o teu coração em todo o tempo. Dá-nos, Senhor Jesus, mais de ti nesta noite. E nos abençoe em todo esse ano. Para que venhamos, Senhor, a caminhar contigo dia após dia. Que possamos enxergar além das aparências. E que possamos ver como tu nos vê. E amar o nosso próximo como tu nos ama. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa pequena força. E nos dá entendimento e sabedoria vindas de ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse ano de 2023. Amém? Glória a Deus.